Sexta-feira, 12 de outubro. Estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Nesta data, que é feriado nacional, se comemora o Dia da Padroeira do Brasil. E a Basílica de Aparecida recebe cerca de 200 mil fiéis. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor desta sexta-feira. Bom dia para você, Ju Casanato. Bom dia para você, Ju Comparim. Bom dia a todos de casa também. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a previsão do tempo para todo o Brasil neste feriado nacional, que também é comemorado o Dia das Crianças. E você vai ver também. De Mato Grosso do Sul, vamos falar sobre os resultados da segunda avaliação de desempenho do Nelore do programa Geneplus Embrapa Gado de Corte. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE sobre a safra 2016-2017, Mato Grosso produziu 9% de toda a soja do mundo. De São Paulo, eu trago informações sobre a produção de banana nanica, que pode registrar atraso no ano que vem. Nós vamos falar sobre a produção de ovinos no Rio Grande do Sul. De Mato Grosso do Sul, eu trago informações de como deve ser a adaptação do touro na fazenda. Tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Ao comprar um touro no leilão visando a estação de monta, o produtor precisa ter atenção para a readaptação do animal na fazenda. Afinal, as condições mudam. O touro pode sentir diferenças no novo ambiente. A repórter Kelly Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa, Rodrigo Gomes, sobre este assunto. Veja as informações. A maioria dos criatórios utilizam dietas intensivas. A estratégia visa um animal pesado e apresentável na comercialização. É muito comum que na comercialização o animal acaba de vir de uma dieta de grande quantidade de concentrado ou uma dieta de confinamento mesmo. E aí na propriedade, depois que ele é comercializado e inserido na propriedade, às vezes ele vai se encontrar numa situação de pasto, às vezes pasto de baixa qualidade, de baixa produtividade, só com sal mineral, tá? Então é muito comum isso ocorrer e aí o que a gente tem visto é que o animal rapidamente ele perde condição corporal, ele emagrece. Obviamente ele perde um pouco de vigor físico e isso pode prejudicar o desempenho reprodutivo dele. O touro pode ter dificuldade de locomoção. Se a intenção é colocar o animal para cobrir na estação de monta, o problema pode diminuir o desempenho reprodutivo. Ele até pode emprenhar a vaca, porém menos do que poderia. A orientação é fazer uma adaptação da dieta similar que o touro estava consumindo antes da compra. Por exemplo, se o animal vinha recebendo lá 5, 6 quilos de concentrado por dia, antes de ser comercializado, que ele, chegando na propriedade, esse animal continua recebendo um pouco de concentrado, lá seus 4, 5 quilos, e o produtor então venha diminuindo a quantidade de concentrado ofertado gradualmente semana a semana, diminuindo lá em torno de 20% por semana. E aí em 2 meses esse animal vai estar se adaptando a essa nova condição. A indicação é que o touro seja adquirido pelo menos 60 dias antes da estação de monta. Afinal, o bovino terá que se adaptar às novas condições de trabalho na fazenda. É importante avaliar a idade do touro na comercialização. Quanto mais maduro o animal, melhor. É o que avalia o pesquisador. O maior problema é quando o touro ele é comercializado muito jovem. Então a gente vê criatórios comercializando tourinhos lá aos seus 15, 20 meses com 600 quilos. Obviamente, para chegar nesse peso tão jovem, esse animal vinha sendo alimentado de forma muito intensiva. E ao mesmo tempo esse animal também está crescendo bastante. Então tem que ter uma atenção maior dentro da fazenda para fazer essa adaptação. Chegando na fazenda, o ideal é que eu coloque ele já no local ali, que ele vai fazer o trabalho de estação de monta? Se possível, já colocar numa situação de pastagem semelhante à área que ele vai ser colocado em estação de monta, né, para ele já se ambientar o próprio clima também, vamos dizer, né? Muitas vezes o touro é adquirido aqui no Planalto e vai ser utilizado lá no Pantanal, né? Então é importante que ele encontre as condições ali já de início, aquelas que ele vai trabalhar lá na frente na estação. Kelly Rodrigues para o SBA.
O programa Geneplus da Embrapa Gado de Corte realizou mais um dia de campo, onde foram apresentados os resultados de uma prova que analisa a eficiência alimentar em animais da raça Nelore para o ganho de peso, características reprodutivas e acabamento de carcaça. Acompanhe na reportagem de José Cunha. A segunda prova de avaliação de desempenho do Nelore, promovida pelo programa Geneplus Embrapa Gado de Corte, reuniu criadores na sede da entidade para apresentar os resultados obtidos durante a prova, que relacionam o consumo de alimentos pelos animais com o ganho de peso. Os clientes do programa Geneplus fazem avaliação de sobre-ano dos seus animais e já pré-selecionam indivíduos que têm potencial de contribuir para a raça como reprodutores. E esses animais vêm aqui para a Embrapa e são avaliados com relação à eficiência. E aí cada um pode identificar os melhores reprodutores da sua safra e utilizar na propriedade já para gerar um impacto na eficiência alimentar de seus animais. Os animais selecionados pelos criadores para participarem da prova são disponibilizados para a Embrapa, onde permanecem durante todo o período em que são avaliados. Os indivíduos ficam aqui aproximadamente 70 dias, né, tem um período de adaptação e depois são 56 dias efetivos de prova, onde a gente controla por meio de equipamentos eletrônicos o consumo de todos os alimentos que o animal ingere. A gente tem balanças na entrada do bebedouro, em que toda vez que o animal vai beber água ele é pesado. Então a gente tem aí de cerca de 3 a 4 coletas de peso por dia válidas por animal e utiliza essas coletas de peso para estimar o ganho. E aí com isso a gente fica sabendo quanto alimento o animal utiliza para cada unidade de ganho que ele obtém. Ou então a gente vê se o animal consome mais ou menos do que aquilo que a gente espera e gera aí os indicadores de eficiência alimentar para aquele animal que são utilizados pelos criadores. Participaram da prova 58 animais de 9 fazendas em 4 estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. O objetivo da PADN é a avaliação da conversão alimentar, o ganho de peso diário e o peso final dos animais. Outras características analisadas nos animais são as reprodutivas, tais como o perímetro escrotal, exame andrológico completo e a congelabilidade. Também são avaliadas as condições de carcaça, como área de lombo, espessura de gordura subcutânea, marmoreio e conformação frigorífica. Quando você trabalha com foco bem direcionado, as coisas vão acontecendo. Os animais respondem às características que você procura melhorar. Eu acho que essa é uma grande virtude da raça Nelore. Ela tem um potencial genético muito grande e para aquilo que você direciona, ela consegue responder desde que você use as tecnologias condizentes para essas atividades, respaldado por programas sérios e isentos. Se faz genética e se propõe a colocar no mercado animais que possam agregar desempenho para as fazendas onde vão trabalhar, ele tem um compromisso com as pessoas. E a partir do momento que você sabe que tem programas que te oportunizam identificar os melhores animais, a gente tem que participar. Essa prova, ela mede características que são pouco usuais no Nelore. Então a gente está juntando, colaborando, né, com a Embrapa para tentar entender melhor essas características e gerar avaliações genéticas, né, e de genótipo também desses animais e descobrir exatamente quais serão os animais do futuro. E mesmo para quem é novo na atividade, as informações recebidas servem de direcionamento para alcançar os objetivos desejados. A gente está começando, né? Até a numeração dos nossos animais é 66, 83 e 93, né? Então a gente está começando e tem muitos animais aqui com numeração 2.000, 2.000, 5.000. Então a gente fica até contente assim para saber que, contente por saber que o caminho tá certo, né? A gente está começando no caminho certo.
E o Canal do Boi transmite no dia 20 de outubro o leilão de reprodutores da Catayama Pecuária. Oferta de 600 reprodutores, todos avaliados pelos programas da ANCP e Delta Gen. O Jorge Zaidan conversou com o coordenador do programa de seleção da Catayama, o médico veterinário Márcio Ribeiro, doutor em melhoramento genético animal pela Unesp, em Jaboticabal, e diretor também da empresa Melhor Animal. Na primeira parte dessa entrevista, que você vai ver agora, eles falam sobre as bases de seleção do rebanho. Márcio, muito obrigado pela sua entrevista. Como é o processo de seleção da Catayama? Zaidan, obrigado aqui pela oportunidade. Então, o processo de seleção da Catayama se deu ao longo de uma profissionalização dos conceitos envolvidos com melhoramento genético. Então, isso aconteceu lá atrás. A seleção da Catayama já tem mais de 20 anos do processo de criação do gado Nelore, com a avaliação genética pela ANCP, que foi a primeira avaliação que foi adotada pela Catayama, foi desde 94, mas aí um tempo depois houve uma necessidade, uma profissionalização, ou seja, dar foco ao processo seletivo com características que realmente impactasse economicamente, não só dentro da Catayama, mas para os seus clientes. A gente conceituou que a reprodução, sem dúvida nenhuma, ela é a característica que mais impacta economicamente. A reprodução entra com 50% do índice geral. Então, ela é muito forte dentro da composição do índice. E dentre dessas características reprodutivas, nós temos lá ainda o perímetro escrotal como uma característica relevante. Temos aí a precocidade sexual como uma característica muito relevante. Fora a reprodução, obviamente, que um animal de corte ele tem que ter desempenho, ou seja, ele tem que ter pesos e ganhos de peso ao longo dos estágios de recria até a fase de terminação. Então, peso entra na composição do nosso índice, por exemplo, com 30% do índice, 50% com características reprodutivas. E aí a gente complementa isso com uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes, que é carcaça. Então, o animal produtor de carne, ele tem que evidenciar na sua carcaça, dentro desse conceito de ciclo curto de produção, uma carcaça volumosa e com uma boa cobertura de gordura. Então, isso é que é o modelo de seleção que a gente busca com a carne de Nelore de qualidade. Vocês usam dois programas de seleção, a ANCP e Delta Gen. Um complementa o outro? Acho que um complementa o outro e a Catayama acaba absorvendo o melhor dos dois para fazer uma coisa interna. Houve a necessidade até de ter o programa nos dois, porque a ANCP majoritariamente é composto por animais registrados, a Catayama, todas as matrizes hoje são efetivamente registradas. Então, é um rebanho que aproximava mais a disponibilidade da avaliação para uma população mais igual, vamos pensar geneticamente, mais lastro genético, mas a gente não queria deixar de botar os animais registrados da Catayama em prova de um programa que é bastante rígido com animais cara limpa. Então, o rebanho da Catayama hoje é checado a avaliação e o progresso genético deles, dentro de uma base que estão lá os melhores animais que não são atrelados a registro. A Catayama tem um crescimento, um progresso genético anual bastante nítido e significativo dentro de ambos os rebanhos. Conversei com o médico veterinário Márcio Ribeiro, doutor em melhoramento genético animal e coordenador do programa de seleção da Catayama Pecuária, que faz conosco no dia 20 de outubro um leilão de 600 reprodutores. 100 touros, 280 vacas prens e 220 novilhas. Todos os animais avaliados com esse programa que ele acabou de mencionar para a gente. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Zaidan. Obrigado a todos que estão nos assistindo. A ovinocultura dá sinais de recuperação no Rio Grande do Sul. Pequenos e médios produtores estão voltando a investir nos rebanhos e o aumento da oferta de animais nas feiras revela a entrada de novos criadores no mercado. A ovinocultura já teve destaque na economia do Rio Grande do Sul. O rebanho chegou a ter 13 milhões de animais.
Mas o setor enfrentou uma crise na década de 80, principalmente no comércio da lã. Uma situação que desmotivou os criadores e provocou o fechamento de cooperativas. De 1940 a 1990, nós tivemos uma evolução genética tremenda nessa aptidão laneira. Saímos de ovinos que produziam 1,5 kg de lã para ovinos que passaram a produzir 4 kg de lã, né? Então, o belo pesando 4 kg. Então, houve uma busca e um melhoramento genético muito intenso. Não que isso tenha parado, não parou. Mas com a crise da lã, que é conhecida em 1990, com o surgimento de fibras sintéticas, fez com que a ovinocultura gaúcha ela tomasse um outro rumo, vamos dizer assim, desistindo da laneira. Não é isso. Temos grandes rebanhos laneiros, grandes criadores, mas alguns passaram a produzir então um ovino tipo carne, né, para atingir um outro mercado, um outro nicho de mercado que até então não era tão explorado, que ele era explorado mais com aqueles ovinos de menor rendimento de carne, porque nós temos as aptidões, né, e as aptidões, quando pega-se um indivíduo de carne, ele vai produzir muito mais. Passada a crise e de olho nos novos negócios, a ovinocultura parece estar voltando a chamar a atenção, principalmente dos apreciadores da boa comida. A moda gourmet está ajudando a ovinocultura gaúcha a ter novamente um lugar de destaque na mesa e nas cifras geradas pelo agronegócio. Hoje se busca, por exemplo, o consumo de um carré com uma grande, vamos dizer assim, proporção de músculo, que é ali no carré o Longíssimos dorsi, né? Então, uma carne de excelente qualidade, marmorizada, que as nossas raças carniceiras produzem, né, que é essa gordura entre as fibras. Então, torna uma carne muito mais suculenta, muito mais palatável, né, muito mais saborosa, porque essa marmoreia é a gordura entre as fibras, e o que dá sabor aos nossos produtos cárneos é essa gordura, né, que ela deixa, entra na boca, ela derrete, né, ela proporciona aquele flavor que a gente chama, né, que é aquele sabor gostoso, né, sabor agradável, né. Então, por isso que eu acredito que essa nossa ovinocultura ela vem crescendo, ela vem expandindo, e a tendência é ela expandir. E só que tem uma questão importante, para nós expandirmos ela, a nossa produção é de ovinos de carne de qualidade. Nós temos que produzir essa busca cada vez mais, né? Nós queremos hoje o quê? Um cordeiro jovem, ou um animal jovem até 12 meses, que produza uma carcaça talvez de 16 quilos, 18 quilos, né? Então que ele tenha um foco comercial para que o nosso consumidor possa comprar também essa carcaça, né? Buscando a sustentabilidade no campo, projetos de integração lavoura-pecuária também ajudam a dar mais liquidez ao setor, trazendo esperança aos criadores tradicionais e atraindo novos investidores. Então a ovinocultura ele é um segmento do agronegócio extremamente importante. Ela não tem um valor agregado, ela não tem somas altíssimas de dinheiro, mas ela agrega ao produtor mais renda. E tem um outro aspecto fundamental da ovinocultura, que é essa questão da manutenção do homem no campo, da família no campo, da família cuidando da ovelha. Então isso também tem um valor social extraordinário, que muitas vezes a gente não mensura, tu não calcula isso, tu não põe valor nisso, mas ela tem um valor que é esse valor de prosseguimento da atividade. Então a Arco tem estabelecido uma política extremamente de apoio ao desenvolvimento, de uma coisa que hoje se bate muito e que se propõe muito é o aumento de rebanho. O Rio Grande do Sul, lá nos anos 60, 70, chegou a ter 12 milhões, 13 milhões de ovinos. Diminuiu os campos por causa da agricultura, mas a agricultura não veio para diminuir nada, ela veio até para ajudar. Hoje nós temos na agricultura uma grande aliada para o desenvolvimento da ovinocultura, que é a retirada do grão e as pastagens. Então acho que é o momento do nosso produtor olhar isso com uma coisa extremamente positiva. Amanhã vamos mostrar o que uma universidade no noroeste do Rio Grande do Sul está fazendo para incentivar a criação de ovinos da raça Corredale, que tem dupla aptidão, a produção de carne e lã. E vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração da Scott Consultoria. E chegou a hora de conhecer mais um resultado de sucesso da utilização do multimineral injetável da Virbac, o Fosfosal. Vamos para um rápido intervalo comercial, o primeiro apenas desta edição. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não se esqueça de aproveitar esse tempinho para entrar em contato com a gente, né, Ju? Mandar a sua mensagem pelo aplicativo WhatsApp
para o número 67998631001. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais do Grupo Terra Grande, que está para realizar um grande evento nesse próximo domingo. Claro que você será o convidado especial, às 2 da tarde, com transmissão pelo Canal do Boi. Na oferta, 250 touros da raça Nelore, todos eles avaliados pelo programa Geneplus da Embrapa Gado de Corte. Mais informações daqui a pouquinho, não sai daí. Segundo o IBGE, Mato Grosso produziu 9% de toda a soja do mundo em 2017. Nosso repórter Valdir Pacheco traz mais informações. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou os dados da safra 2016-2017 no Brasil. De acordo com o Instituto, só o estado de Mato Grosso foi o responsável pela produção de 9% de toda a soja no mundo em 2017. Os dados também apontaram que Mato Grosso teve cerca de 20% da área colhida no país e 4 dos 10 municípios com maior valor de produção no Brasil são mato-grossenses. A pesquisa apontou uma queda no valor da produção de 2017 com relação ao ano de 2016. Isso porque, segundo o IBGE, as condições de venda em 2016 foram mais favoráveis que o comum. Em todas as tabelas de valor de produção e plantio apresentadas pelo IBGE, Mato Grosso ficou bem posicionada. No ranking de valores de produção geral, Mato Grosso ficou atrás apenas do estado de São Paulo. Isso porque, segundo o IBGE, as culturas produzidas lá, laranja e cana-de-açúcar principalmente, têm um valor maior agregado. Já com relação ao ranking de plantio, em Mato Grosso foi colhida uma área de 15.586.181 hectares, sendo o estado que mais colheu, num total de 20% do país. Atrás vem os estados do Paraná, com 10.537.473 hectares colhidos, e o Rio Grande do Sul, com 9.055.832 hectares colhidos. Nas tabelas dos maiores municípios produtores, Sorriso e Sapezal obtêm o primeiro e segundo lugar, respectivamente, com relação ao valor de produção. Já sobre a área colhida, Sinop é o que mais colheu, 1.205.669 hectares, seguido por Campo Novo do Parecis, com 711.681 hectares, e Nova Mutum, com 695.636 hectares. O IBGE também demonstrou que Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de cereais, leguminosas e oleaginosas, além de ser o maior produtor de soja, sendo que 9% de toda a soja produzida no mundo em 2017 veio de Mato Grosso, o que corresponde a 30.479.870 toneladas. Com relação à produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE avaliou que 24 dos 50 maiores municípios brasileiros que produzem são mato-grossenses. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você sabia que 95% da cevada produzida no Brasil tem como destino a indústria cervejeira? Só que para virar cerveja, a cevada precisa ser de alta qualidade. Esse é o grande desafio de quem investe no cultivo desse cereal de inverno, onde o clima interfere diretamente nos resultados. A região sul do Brasil deve colher 527 mil toneladas de cevada. 157 mil só aqui no Rio Grande do Sul, onde foram semeados 44 mil hectares. A cultura está na fase final, quase pronta para ser colhida. E agora que ela vai definir a sua produtividade, o principal para decidir se ela vai ou não virar cerveja. A cevada também, essa questão climática, nós aqui que estamos numa região já que a altitude é um pouco menor em relação a outras regiões do estado, as temperaturas são um pouco mais altas no final do ciclo, isso acaba você tendo mais dificuldade de ter uma cevada com qualidade adequada que as indústrias precisam para malte. No mundo, 70% da cevada é alimentação animal. No Brasil, 95% da cevada é cervejeira, né? E assim mesmo nós estamos produzindo aí 1/3
do malte que nós consumimos. Veja que potencialidade nós temos ainda para malte, né? E agora o assunto é fruticultura. A produção de banana nanica deve registrar atraso em São Paulo no próximo ano. Quem explica o motivo é o repórter Gustavo D'Angelo. Segundo pesquisadores do Hortifruti CPEA, a causa do atraso na produção de banana nanica aqui em São Paulo no ano que vem está ligada diretamente ao clima. Isso porque, com o baixo volume de chuvas até o fim de setembro, as adubações que seriam realizadas em agosto só devem ser concluídas neste mês. O ritmo de colheita da variedade se intensifica normalmente em novembro e dezembro. Porém, essa atividade poderá ser adiada para janeiro e fevereiro de 2019, por conta dos altos custos dos defensivos agrícolas, interferindo no calendário de aplicações. Devido a esse atraso, produtores esperam que as cotações sigam elevadas até o final do ano. Gustavo D'Angelo para o SBA. Atenção para as informações do tempo hoje no Brasil. A Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia, conta pra gente como o clima deve se comportar hoje em todo o país. O feriadão de sexta-feira segue com instabilidades na região sul do Brasil e tem risco para temporais no estado gaúcho, Santa Catarina e até o Paraná ao longo desta sexta-feira, principalmente no norte do estado gaúcho, onde os acumulados são expressivos e tem potencial para transtornos por causa desta chuva que deve ocorrer a qualquer hora do dia. No centro-oeste do Brasil tem previsão de chuva, principalmente no Mato Grosso do Sul, com acumulados bastante elevados também, principalmente nas áreas de fronteira com o Paraguai. Já no estado de São Paulo, o dia é bem aproveitável para o feriadão, porque a chuva deve vir principalmente na parte da tarde. Mas cuidado que esta chuva, apesar de isolada, traz risco para temporais. Já entre o estado do Espírito Santo, grande parte aqui da região centro-oeste e toda esta área mais clara do mapa, temos uma condição de tempo firme, com sol e temperaturas bem elevadas. No amanhecer, temos os termômetros em torno de 12 graus nas áreas serranas do Rio Grande do Sul, temos temperaturas de 20 graus no estado do Mato Grosso do Sul e 16 graus no interior do estado de São Paulo. E é na parte da tarde que o calorão acontece em grande parte do Brasil. Temperaturas bem elevadas nessas áreas vermelhas do mapa, com termômetros que podem chegar até 34 graus em Goiás, 35 no estado do Tocantins e 35 também no oeste da Bahia. No entanto, na metade sul do país, por causa do tempo fechado, é que as temperaturas não devem subir muito. No Rio Grande do Sul, a máxima não passa dos 20 graus, faz 19 nas áreas da Serra, e no oeste do estado do Paraná, o feriadão de sexta-feira terá máxima de 26 graus. Por aqui um breve intervalo comercial, mas ainda dá tempo de você participar com a gente, enviando o seu vídeo, sugestão, perguntas também pelo nosso WhatsApp 67998631001. Daqui a pouquinho a gente vai até o estúdio da Central Leilões saber mais sobre o leilão deste sábado, às 10 horas, pelo horário de Brasília. Você confere pelo canal do Boi o leilão do Adir, direto de Nova Crixás, em Goiás. Daqui a pouquinho a equipe da Central Leilões nos conta todos os detalhes desta oferta que vem aí. A gente volta em instantes, até já. A cotonicultura vive um bom momento graças à eficiência dos produtores de algodão no país. No Mato Grosso, que é o maior produtor da pluma no Brasil, nosso repórter Valdir Pacheco acompanhou o processo de classificação do algodão. Vamos ver como foi. Após o recorde de 2,1 milhões de toneladas de pluma na safra 2017-2018, a produção brasileira de algodão deve chegar a 2,5 milhões de toneladas no ciclo 2018-2019, um crescimento de aproximadamente 19%. Em Mato Grosso, o estado que mais produz algodão, a área deve chegar a 1 milhão de hectares, um crescimento de 18% em relação à safra que foi recentemente finalizada. Na capital nacional do agronegócio, Sorriso, localizado no médio norte de Mato Grosso, visitamos a Coame, Cooperativa Mercantil Industrial dos Produtores de Sorriso, que são responsáveis por 30 mil toneladas de algodão em mais de 20 mil hectares cultivados com a pluma.
Das algodoeiras dos próprios cooperados, são encaminhadas amostras para a classificação visual na sede da Coame e no prédio anexo laboratório para a classificação instrumental do algodão. A Coame nasceu numa necessidade dos cotonicultores aqui da região, da 163, e a partir daí nós viemos prestando serviço na classificação visual do algodão. E em parceria com a Bolsa, com a antiga BMF, agora B3, que trouxe o laboratório para Sorriso em 2006. No início desse ano, a Bolsa chegou para nós, a B3, e falou que sairia do mercado na classificação intrínseca do algodão, no HVI. E nós, com o laboratório aqui do lado da Coame, a gente não poderia perder a oportunidade de deixar realmente o laboratório sair aqui da 163, que a gente ficaria desassistido. Então, aí nós adquirimos os equipamentos da B3 e fizemos uma parceria com a Prefeitura, onde a gente vai usar o prédio por 30 anos. Na sala de classificação, conhecemos o senhor Antônio, profundo conhecedor de pluma, que trabalha há 3 décadas como classificador. O processo de classificação em si, o que nós fazemos aqui, na realidade é mais uma padronização. Só que aqui nós observamos o que no algodão? Aqui você observa maturidade, defeito de benefício, impurezas, o algodão que ele vem com características de contaminação. Então você tem que ver tudo isso no algodão, é o que nós fazemos aqui. E principalmente uniformidade de lote. Após a classificação visual, que foi a primeira parte, agora estamos na classificação instrumental aqui no laboratório. O algodão, quando ela vem da algodoeira, ela vem muito seca. Então ela é passada por um processo de climatização para estabilizar a umidade do algodão, tá? Só depois dessa climatização, ela vem para as análises nas máquinas de HVI. Hoje a gente trabalha com entrega de resultados em 24 horas. A classificação visual, ela é mais aceita ainda a olho humano. Porém, a nossa máquina de HVI, ela consegue fazer essa classificação também visual. Essa classificação da cor do algodão, determinar a cor do algodão, no caso. Tá? Mas o que é usado, ser mais destacado, é justamente na resistência do algodão, tá? O comprimento e o microné, que mede a espessura da fibra do algodão. E nisso veio a Cuma com o know-how do HVI, onde ela já tem laboratório em Sapezal, Roda Velha, e veio para complementar esse know-how que a gente não tinha na classificação intrínseca do algodão. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a Maria Clara Sasaki retorna aqui ao Bom Dia Produtor, agora com informações e destaques da previsão do tempo para a próxima semana. As instabilidades que estão na região central e sul do Brasil mantêm a condição para chuva volumosa, principalmente entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Nestes próximos dias, a tendência é de uma chuva que pode chegar até 70 milímetros acumulados no interior catarinense. No Mato Grosso do Sul, os volumes chegam a 30 milímetros e nestas áreas da região central do país, com exceção aqui do estado de São Paulo, entre o Espírito Santo e o estado do Mato Grosso também tem previsão de chuva. Mas é uma chuva que vem de forma irregular, principalmente na parte da tarde. São aquelas pancadas típicas de primavera, verão, que acontecem depois de um dia com temperaturas bem elevadas. Ou seja, é uma chuva localizada, mas que tem potencial para provocar transtornos, com trovoadas e até eventual queda de granizo. Tempo seco mesmo nesta faixa que vai do norte de Minas Gerais e nestas áreas claras aqui do mapa não há expectativa de chuva nestes próximos dias. No segundo período, aí temos uma novidade para o nordeste do Brasil, porque a chuva avança bastante para o interior nordestino, especialmente aqui na região que compreende o Mato Piba. São esperados acumulados bem significativos, alguns modelos indicam os volumes chegando a 30 milímetros, ou seja, uma chuva mais frequente e até mais volumosa, que acaba trazendo um certo alívio para os produtores destas regiões. Aqui nesta faixa central do país também tem uma previsão de chuva mais significativa, com acumulados de 30 até 40 milímetros entre 17 e 21 do mês de outubro. Já no centro e sul do país, aí nós temos outra novidade, porque a chuva volumosa perde intensidade, principalmente aqui nos estados da região sul. Não há condições para uma chuva tão expressiva, mas ainda tem nuvens carregadas e previsão de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Os volumes não são elevados neste período e ficam em torno de 15 milímetros.
Já no terceiro período, a situação muda novamente porque a chuva volta a ficar frequente e com acumulados bem expressivos entre o estado do Paraná e São Paulo, podendo passar dos 30 milímetros. E o tempo seco retorna para as áreas do Matopiba, sem condição de chuva e com temperaturas elevadas. Aquele alívio do período anterior deve diminuir porque esta chuva evapora facilmente por causa dos períodos de tempo seco e com temperaturas bem elevadas. Aqui na região central, pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite, ainda com condição típica de primavera-verão. Mais um intervalo comercial por aqui, mas ainda dá tempo de você participar conosco, enviando seu vídeo, sugestões. Fique à vontade para interagir com a nossa equipe de produção, que está devidamente aposta para receber a sua sugestão, o seu contato. O nosso WhatsApp, eu vou reforçar para você, é o 67998631001. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes de um grande evento que vem aí. Amanhã, sábado, às 10 horas, pelo Canal do Boi, você confere o leilão do Adir. Na oferta, 60 touros reprodutores Nelore PO e POI, 10 touros para central e repasse, machos e fêmeas linhagem Adir e também pacotes de sêmen. Uma realização da Central Leilões, reforçando o leilão amanhã às 10 horas, direto de Nova Crixás, em Goiás, com transmissão pelo Canal do Boi. Voltamos em instantes. E no domingo, às 2 horas da tarde, aqui pelo Canal do Boi, você confere o 28º Leilão Touros Grupo Terra Grande. Na oferta, 250 touros Nelore PO avaliados pelo programa Geneplus da Embrapa Gado de Corte. A realização é da Programa Leilões. E nós vamos agora até Tucumã, no estado do Pará, saber os detalhes dessa grande oferta com o Antônio Lemes, do Grupo Terra Grande. Bom dia para você, Antônio. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham pelas lentes do SBA. Falamos aqui diretamente de Tucumã, onde no próximo domingo, dia 14 de outubro, a partir das 14 horas, com transmissão pelo Canal do Boi, 28º Leilão de Touros do Grupo Terra Grande. Este ano, esta é a última oportunidade de adquirir a genética da Terra Grande. Terceiro leilão do ano, 1.050 touros à disposição no mercado, já foram comercializados 800 touros e agora nesse próximo domingo teremos mais 250 touros. Como o Brasil vai poder ver, nós temos os vídeos já dos animais, já no nosso site, no site da Programa Leilões e da Guto Assessoria, para quem quiser já dando uma olhada, já apartando seus lotes. Lá também já tem o catálogo, já acesse esses 3 sites e já vão dando uma olhada. Se o canal puder, já coloca pra gente as baterias, para o pessoal já ir analisando, já ir conhecendo. Para quem não conhece, a qualidade é ímpar. São animais de ótima caracterização racial, muito bem avaliados, com ótima linha de dorso, aprumos perfeitos, animais selecionados aqui no Tocantins, estado vizinho aqui ao nosso estado do Pará. Então, para vocês que estão assistindo hoje, estamos aqui diretamente de Tucumã. Essa que está na tela é a bateria de número 1, animais com praticamente 800 quilos de peso vivo, 38 centímetros de CE, top 8% na média. Então esse é um leilão com 250 touros, 785 quilos de média, 38 centímetros de CE, mostrando toda a precocidade sexual desses animais. 32 meses de idade média, então a tourama está pronta para servir. Você pode chegar, soltá-la na sua fazenda, que ela está apta à reprodução. Teremos condições especiais para esse leilão. Leilão que acontece no Pará, então temos frete free, qualquer quantidade no estado do Pará, estado do Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás. Nesses 5 estados, qualquer quantidade entregamos dentro da sua propriedade. Demais estados, rota é carga fechada. Carga com 14 ou 22 touros, nós vamos entregar dentro da sua propriedade em toda a malha rodoviária brasileira. E a transmissão, Canal do Boi, a partir das 14 horas. Você que está aqui na região, na cidade de São Félix, Ourilândia, Água Azul, Xinguara e os distritos, venham aqui almoçar com a gente, venham aqui, tá aqui nesse dia de domingo,
um ambiente muito familiar e ver de perto a qualidade que a Terra Grande traz para Tucumã. Uma praça que a gente valoriza muito, de muitas amizades. E nesses últimos dias estamos aqui visitando alguns clientes e vendo em loco a produção dos touros Terra Grande. Esses touros, grande parte deles foram usados no repasse das vacas PO do Grupo Terra Grande e a gente põe à disposição no mercado. Prova disso é esse lote 20 que está na tela dos senhores. É um filho do USP, animal de 42 centímetros de CE, top 0,5%. Ele é um animal com 6 quilos e 580 para maternal, 30 gramas de peso pós-desmama e menos praticamente 40 dias de idade ao primeiro parto. Então, o que vocês vão ver neste domingo é isso aí. É a genética Terra Grande, a genética que faz bezerro de corte e que faz touros para todo o Brasil. A gente usa nós usamos os nossos garrotes, ainda quando jovens, esses animais com 20, 22 meses são usados no nosso repasse das nossas vacas PO. E a gente comercializa eles com 36 meses para que o Brasil tenha à disposição o que a genética Terra Grande tem de melhor. Então a gente é um grupo que não tem reserva. Tudo que produzimos é colocado para o mercado. Então, quando você adquire um touro desse, daqui a 2, 3 anos, os filhos deles estão sendo comercializados nos nossos leilões. Então, é uma genética que você pode confiar, que vai agregar muito nos rebanhos por esse Brasil. Como eu já havia falado anteriormente, essa semana, em algumas visitas, a gente viu em loco toda a produção da Terra Grande. O pessoal que às vezes fica receoso de adquirir um touro pelo canal, porque não conhece, nunca viu a produção da Terra Grande, todos os clientes que visitamos, todos satisfeitos, todos muito contentes com a produção e com o estado corporal que os animais chegaram. Os animais estão muito bem preparados, então sim, mas é porque eles foram muito bem recriados. Animais que são recriados aqui no Tocantins, a pasto. Esses animais são suplementados a coxo apenas 60 dias próximo ao leilão. Então esses animais chegam na sua propriedade, já são altamente adaptados a pasto. Eles chegam e já estão aptos a realizar a monta natural. Então não se esqueçam, o leilão é neste domingo, a partir das 14 horas, aqui diretamente de Tucumã. Durante toda a semana estaremos daqui convidando, esclarecendo todas as dúvidas. Acesse os nossos sites, estaremos aqui à disposição de todos. Muito obrigado, Juliana, e até a qualquer hora. Muito obrigado. Ao longo das últimas 3 décadas, o agronegócio brasileiro vem crescendo e se transformando de maneira expressiva. A incorporação de terras de regiões antes pouco exploradas ao processo produtivo nacional explica boa parte desse sucesso. Numa visão de futuro, a demanda crescente por alimentos, bioenergia e produtos florestais exige soluções que permitam incentivar o desenvolvimento socioeconômico, sem comprometer a sustentabilidade dos recursos naturais. Por isso, os projetos de integração estão ganhando cada vez mais visibilidade e dando retorno econômico para os agropecuaristas. Tornar o solo fértil e produtivo o ano todo é o desejo de quem tira o sustento da terra. Muito se avançou ao longo dos anos. O Rio Grande do Sul já vem fazendo 2 e até 3 safras por ano numa mesma área. São os projetos de integração que possibilitam mais produtividade e renda ao produtor rural. A integração lavoura-pecuária-floresta permite que o solo seja explorado economicamente o ano todo, favorecendo o aumento da oferta de grãos, carne e leite por um custo mais baixo. Veja bem, o componente florestal é o que menos nós entendemos, mas todo mundo vê eucalipto, pinos por aí, né? No fundo nós estamos vendo aqui um renque, né? Uma fileira de árvores. Se nós tivéssemos os animais aqui, lá pelas 2 da tarde, aonde que eles estariam? Estariam aqui a pleno sol ou estariam procurando uma sombra? Então veja, a árvore tem uma função ambiental aí, tanto no inverno como no verão. No inverno protege do frio excessivo, de vento, né?
e no verão de temperaturas extremamente altas, né? E além disso, veja bem, o produtor, criando esse ambiente mais favorável para produzir carne e leite, ele vai produzir madeira lá para o seu galpão, para suas cercas, né? Madeira é utilizada. E aí é uma das razões do porquê o eucalipto é tão popular aqui nas nossas condições, né? Pelas múltiplas utilidades. Hoje, por exemplo, nós temos unidades de referência tecnológica que está entrando clones de eucalipto para ser tirados em 15 anos. Mas eu não quero mais lenha, não quero bioenergia, não quero mais palanque, eu quero madeira nobre para construção, tá certo? Para móveis, né? Veja que nós não podemos mais tirar árvore. E o mais interessante disso tudo, se a gente pensar em termos de país, nós estamos utilizando 1/3 da área nacional, tá certo? Uma pequena parte para a produção de grãos, é tipo, eu posso fazer um cálculo aqui, ó, nós estamos utilizando de 50 a 60 milhões de hectares para a produção de grão. O que é isso em termos de país? É 7% da superfície. Então a pujança da agricultura de grãos brasileira ocupa 7% da área. Agora, se eu colocar pecuária, que aí é braquiária no Brasil como um todo, vamos pegar como a espécie, o gênero mais importante de forrageiras, aí nós já vamos para 20%, 21%, 22% da superfície. Nós temos 170 milhões de hectares de pastagens tropicais. Isso é 3 vezes a área de grãos. E a maior parte dessa pastagem tropical tem algum grau de degradação. Em outras palavras, a grande reserva de, vamos dizer assim, de potencial de produção de alimentos do Brasil e para o mundo, né? E a FAO dá a responsabilidade do Brasil de produzir alimentos de 30% a 40% da população que aumenta daqui para frente, né? Veja, nós já produzimos alimento para 1,2 bilhões de pessoas. E nós somos um pouco mais de 200, então nós já somos um player, né? Um país agrícola, né? Mas nós temos que pensar que nós temos responsabilidade por esse ambiente e o principal estoque de área para produzir mais é exatamente a pastagem degradada. Como é que eu recupero essa pastagem degradada? Via pastagem, lavoura de pasto. Nós vamos adubar, nós vamos fazer uma braquiária, um capim de verão. Para promover essa integração, a Embrapa Trigo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, organizou esse dia de campo. Aqui, estudantes, agricultores e técnicos conseguem visualizar a produtividade de diferentes culturas com duplo propósito, como o caso do trigo. O tema é amplo, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta. E às vezes a gente diz assim, o que tem que ver uma Embrapa Trigo em Passo Fundo com integração lavoura-pecuária? A gente pensa que trigo é só para pão. Na verdade, o trigo é múltiplos propósitos, né? O trigo é para pasto, é para silagem, né? O trigo que a gente moe, 30% acaba ficando farelo. E farelo vai entrar na composição de rações para quem? Para gado de leite, para suínos, para aves, né? Então a integração lavoura-pecuária não é só com boi, com vaca, né? Também com suínos, com aves. Então a Embrapa Trigo em Passo Fundo, ela lidera o incentivo, a cadeia no sentido de produzir alimento, principalmente no inverno, né? Que é a missão da unidade, se chama trigo é de inverno, mas trabalhamos com cevada, com triticale e com aveia. E no verão também trabalhamos com soja e milho, né? Porque o sistema de produção que tem que funcionar. Então o trigo sozinho, e às vezes o cara diz, estou perdendo dinheiro com o trigo. Será que está perdendo dinheiro com o trigo ou tu não está analisando direito? O fato de ter um trigo no inverno, quanto reflete isso no milho, na soja, na sequência, né? Então aquele rendimento de trigo lá, muitas vezes pode não ser muito atrativo financeiramente quando comparado a uma cultura como a soja, né? Com a liquidez que tem, né? Tá certo? Mas então, nós trabalhamos no sentido diverso, né? A minha especialidade principalmente é essa, trabalhar com manejo de pastagem, com sistemas integrados, né? Um grande desafio para contornar problemas decorrentes de décadas de práticas agrícolas de monocultivo e de elevada pressão sobre o ambiente, mas que através da integração lavoura-pecuária-floresta pode gerar ganhos em produtividade e, consequentemente, liberar áreas para outras atividades do agronegócio. Mais um breve intervalo por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Aproveite esse minutinho para mandar uma mensagem para a gente, foto, vídeo, comentário pelo WhatsApp. Nosso número é o 67998631001. E no próximo bloco nós vamos até Tucumã, no estado do Pará, saber das informações sobre o grande leilão do Grupo Terra Grande, que será realizado neste domingo, às 14h pelo Canal do Boi. São 250 touros Nelore e PO, todos eles avaliados pelo programa Geneplus Embrapa Gado de Corte, com realização da Programa Leilões. A gente volta já.
Bom dia, produtor, de volta na manhã desta sexta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Por aqui é hora de falar sobre as soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. Em Buriticupu, no Maranhão, a raça Angus é destaque na Fazenda Planalto. O pecuarista Miguel Barbosa, com o apoio da equipe da Aliança e os produtos da Germipasto, tem conquistado ótimos resultados. Acompanhe. Aqui é Miguel Barbosa, falando de Buriticupu, Maranhão. Eu acho que o Maranhão vai para o lugar que ele é de direito. Não do passado, mas o futuro, o Maranhão vai avançar bastante. Porque temos terras de qualidade, temos um clima, uma precipitação boa, excelente, de mais de 1.200, 1.400 milímetros ano. E o solo não dispensa comentários. Nós estamos aqui, um solo de primeira qualidade, já está aí a soja já está inserida, o milho também. Então aqui o Maranhão tende a crescer muito, vai disparar porque as condições são ideais. O aberdeen, eu faço IATF em uma outra propriedade e trago para cá, parto com 8 meses e trago para cá para recriar e engordar. O aberdeen é uma realidade, já é meu 4º ano de ATF, já o 2º de aberdeen, já está consolidado, não tem, se climatou bem, claro, naturalmente eles têm uma dificuldade de calor, tem mais procura por sombra, mas é uma realidade. Esse é um gado que, com fé em Deus, eu não saio mais, porque a curva dele é todo o tempo ascendente. O pessoal da Aliança, o Álvaro e o Ricardinho, nos informaram não só da Germipasto, mas também como do núcleo proteico, com relação, agora nós estamos tentando entrar com aquele sistema Santa Fé, se eu não me engano, consorciando milho com brisanta, com marandu, e essa assessoria é muito importante. A Germipasto me foi apresentada por eles e eu não saio mais, não tem como sair porque você plantar um alqueire aqui, que nós antigamente, eu mesmo plantava com, a gente chama aqui saco, 6, 8, 10 sacos por alqueire, e hoje passo com 2 sacos e meio, que corresponde a 10 quilos aproximadamente, não tem como você sair muito mais. Hoje eu estou aqui nessa fazenda, uma fazenda Planalto, aqui no município de Buriticupu, do nosso amigo e cliente Miguel Barbosa. Como vocês podem ver, aqui nós estamos numa pastagem de Zuri. Esse capim foi plantado esse ano, a gente utilizou aqui a VDTEC Multi. A gente plantou ele semeando 10 quilos por hectare. Então a gente trabalhou aqui com 10 quilos por hectare e vocês percebem a ótima formação do capim. Além disso, nós estamos tratando aqui também, nesse Zuri, nós estamos tratando os aberdeen Angus. Então nós estamos com a suplementação proteico-energética em sistema de pastejo rotacionado e a gente percebe aqui a satisfação, o nível de satisfação do cliente Miguel Barbosa, tanto com a Aliança quanto com a Germipasto. A cultivar Zuri, ela é uma coisa nova desse ano, essa área aqui é com Zuri, já aqui na região 90% era marandu, mas a Zuri tem tem dado um resultado espetacular. Curva de crescimento, rebrota, e isso para nós é importante consorciar na fazenda aqui, por exemplo, eu estou alternando muito com o Zuri para você ter 2, 3 tipos de pastagens e no nosso caso aqui acudir cedo, que a gente chama aqui acudir, nos atender cedo, nas primeiras chuvas. Para que a gente pudesse alcançar o melhor custo-benefício, o melhor custo por hectare, a gente utilizou a VDTEC Multi. Só com ela, é a única máquina no mundo que a gente consegue ter o máximo de precisão. A gente consegue jogar precisamente do começo ao fim do plantio 10 quilos por hectare. Ela consegue regular de 3 quilos para frente. Então a gente consegue ter uma ótima precisão e com isso o melhor custo por hectare, o melhor custo-benefício na formação da pastagem, não perdendo em nada resultado. A VDTEC eu colocaria como se fosse a cereja do bolo. Você plantar uma área hoje sem o uso de uma semente de qualidade, uma Select no caso da Germipasto, e a Multi, a VDTEC Multi, é impensável fazer isso se não for com ela, porque
ela veio melhor ainda, essa multi, porque de fácil controle, controlar a rotação, controlar a quantidade, e ficou maravilhoso. E no domingo, no Agrocanal, você acompanha a transmissão do 20º leilão Wilson Martinelli. Veja agora o recado do Ricardo Nicolau. No dia 14 de outubro, Nova Canaã do Norte recebe mais que um leilão. Recebe uma confraternização, uma reinauguração do Tatersal de Leilões de Nova Canaã do Norte, com o empenho da Prefeitura Municipal, do Sindicato Rural e também da Fazenda Santa Ana. A Fazenda Santa Ana de Wilson Martinelli ofertará 100 reprodutores Nelore PO, avaliados, todos com registro definitivo, prontos para trabalhar. O compromisso é dia 14 de outubro, a partir do meio-dia, recepção no Tatersal de Leilões de Nova Canaã do Norte e, na sequência, 100 reprodutores Nelore PO avaliados com registro definitivo e 2.000 animais de corte dos principais criatórios aqui de Nova Canaã do Norte. Lembrando que os reprodutores serão vendidos em 30 parcelas, touros prontos para trabalharem nessa estação de 2018. A transmissão é do Agrocanal a partir das 14 horas, horário de Brasília. Utilizar água de maneira consciente. Este é o objetivo de um produtor de orgânicos aqui da capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Visando evitar o desperdício de água, foi implantado formas de irrigar os produtos produzidos na propriedade. A repórter Kylie Rodrigues conheceu os sistemas e traz as informações na reportagem. Produzir de maneira sustentável. Este tem sido o objetivo desta propriedade que produz hortaliças que abastecem supermercados de Campo Grande. Plantamos aqui na propriedade em torno de 60 mil pés de alface mês, mais em torno de 40 maços de rúcula também no mês. Produzimos a base de 30 mil maços de couve também ao mês e produzimos a base de 50 quilos de tomate dia. Já estamos chegando a isso aí, tomate cereja. E no demais, são folhagens do dia a dia, do consumo da dona de casa, praticamente produzimos de tudo. Sem a utilização de agrotóxicos, o controle de pragas e doenças é feito por homeopatia e compostagem natural. O projeto, que tem quase 3 anos de funcionamento, visa desde o início o uso racional da água. Na propriedade há um poço artesiano, certificado pelo órgão de controle. A energia é irrigante. O sistema possibilita economia. 2.000 metros de estufas são protegidas. Nestes locais foram colocadas calhas que captam água da chuva. O terminal despeja a água no reservatório que irriga os canteiros. Antes de entrarmos na atividade, procuramos saber como é que era o lençol freático da região, qual a capacidade dele e qual seria o nosso consumo aqui, para verificar se essa conta iria fechar, né, para ser, como eu coloquei anteriormente, uma atividade sustentável. Então a gente procura reduzir ao máximo, né, o uso, trabalhar com o uso consciente, seja na limpeza da PEC, seja na limpeza dos ambientes. E na irrigação hoje a gente já tem isso normatizado com tempo certinho de irrigação por produto, e a gente tem certeza que o que a gente utiliza hoje de água é aquilo que minimamente a planta vai precisar para se desenvolver. Não existe desperdício. Uso consciente. Uso consciente. A água em excesso prejudica o cultivo das hortaliças. 3 técnicas de irrigação são utilizadas na propriedade. Dependendo da variedade, a irrigação é feita por gotejo, que são fitas com furos espaçados. Os furos têm de 30 a 80 centímetros. Há também a irrigação por bailarinas e por centeno. É outra fita de gotejo, perfurada a laser também para direcionar melhor a água e também redução do desperdício. E também fazemos aspersão por bailarinas, dependendo do local onde e o produto que a gente está produzindo. Além da economia, utilizar as técnicas da irrigação proporcionam inúmeras vantagens, como, por exemplo, cultivar plantações em regiões desérticas com solos arenosos e salinos.
Um processo sustentável, econômico e eficaz, que funciona muito bem na maioria dos cultivos. Isso é produzir mais com menos recursos. Kylie Rodrigues para o SBA. Você que está aí nos acompanhando pelo canal do Boi, já participou do Bom Dia Produtor hoje? Mande a sua pergunta, o seu comentário, foto, vídeo da sua propriedade rural, participando do programa pelo WhatsApp. Nosso número, se você ainda não tem, anote aí, o número é novo, 67998631001. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas já antecipando para você algumas informações do evento deste domingo. Você vai conferir no próximo bloco a oferta de touros do Grupo Terra Grande. Teremos mais informações. 250 touros Nelore PO avaliados pelo programa Geneplus da Embrapa Gado de Corte estarão à inteira disposição do mercado. O evento, para reforçar, é neste domingo, 2 da tarde, pelo canal do Boi, com realização da programa Leilões. Fique conosco, voltamos em instantes. Bom dia, produtor, de volta já para você nesta sexta-feira, 12 de outubro. O Brasil vai colher uma super safra de grãos e já há estimativas que apontam uma colheita de mais de 212 milhões de toneladas. Essa colheita, entre as maiores do país, deixa mais evidente a baixa capacidade de armazenagem para os grãos. No ano passado, a venda de silos bolsa dobrou. Os dados apurados pela empresa de silos bolsa mostram que esse sistema foi utilizado para estocar 16 milhões de toneladas de grãos no ano passado. Em São Paulo, Walter Puga Júnior entrevistou Demian Baum, diretor da IPESA, empresa argentina que detém 60% do mercado de silo-bolsa no Brasil. Acompanhe a entrevista. Com uma safra de quase 212 milhões de toneladas de soja e milho, ficou evidente a deficiência da armazenagem no Brasil. Por isso, a venda dos chamados silos-bolsa quase que dobrou em 2017. Para comentar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o diretor da empresa líder no mercado de silos bolsa no Brasil, que é a IPESA, Demian Baum. Obrigado por ter vindo, Demian. Vamos passar para o nosso produtor o que ocorre hoje na área de armazenagem. A deficiência no Brasil em armazenagem é muito grande? É muito grande, com certeza. E não só que é muito grande, sino que a disponibilidade de armazéns no Brasil está localizada em locais diferentes da necessidade, certo? Tem muitos armazéns localizados no Porto, tem muita estrutura no sul e sudeste, quando as áreas que estão em maior crescimento estão no norte e nordeste e centro-oeste. Então, certamente Brasil precisa de ferramentas que ajudem para armazenar sua originação, sua produção. No caso de silos bolsa, é uma alternativa para o produtor. E as vendas aumentam rapidamente. A perspectiva da utilização de silos bolsa no Brasil é de crescimento constante nos próximos anos? Com certeza, com certeza. Nós temos uma expectativa de crescimento de entre 20% e 30% interanual, mas fora isso, nós enxergamos um mercado potencial hoje no Brasil que é de 8 vezes o que hoje já tem penetrado. Hoje, só a IPESA armazena no Brasil perto de 10 milhões de toneladas por ano, certo? Ou seja, é um volume grande. É um volume expressivo. Nós pensamos que esse volume pode chegar até 80 milhões de toneladas. A IPESA chegou aqui em 2003, 2004. De lá para cá, encontrou algumas dificuldades. A dificuldade principal era, como o senhor falava agora há pouco, a cultura de armazenagem nas propriedades? Sim. A cultura do produtor é uma dessas dificuldades que nós achamos e que estamos conseguindo mudar aos poucos. Com o tempo, o produtor vai percebendo a vantagem de armazenar e o valor que tem de ele mesmo poder administrar a comercialização do grão, certo? Hoje ele deixa escapar grande parte de sua rentabilidade por uma comercialização deficiente de sua produção. Mas na medida que eles conseguem incorporar isso à sua cultura,
eles melhoram muito o seu ganho. Ou seja, mudamos já a cultura de pelo menos uma parte dos produtores. Mas ainda há alguma dificuldade. Essa dificuldade é o custo do silos bolsa? Quanto custa um silos bolsa? Não, o custo do silo bolsa eu não vejo que seja uma dificuldade. Um silo bolsa hoje custa menos de R$2.000 em geral, um silo bolsa padrão, aquele que tem 60 metros e 9 pés de diâmetro, que armazena 200 toneladas. O custo de armazenamento por saca em silo bolsa está em torno de R$1 por saca, já considerando o custo das máquinas que ele precisa para esse serviço, uma ensiladora, uma extratora e um trator, que são máquinas relativamente baratas, certo? Hoje, essa comparação com o armazenamento em silos estáticos é de 30 para 1, certo? Tendo em conta que o silo bolsa é descartável, então todo ano você tem que pagar esse 1. Ou seja, ele é utilizado uma única vez. Ele se usa uma vez e para tirar o grão você tem que descartar ele, certo? Mas mesmo assim, se você considera que custa um treintavo do que custa outras alternativas de armazenamento, o custo não seria hoje um empecilho. Eu vejo mais esta questão cultural da que falávamos. Nós tivemos também no início alguma dificuldade fiscal em quanto à classificação e tributação, porque hoje o silo bolsa não tem os mesmos benefícios que tem outros insumos agrícolas, porém já está em uma fase bem adiantada para conseguir esse mesmo tratamento. Redução de impostos? Sim. Que facilitaria e baratearia para o custo para o produtor. Tornaria mais barato o acesso ao silo bolsa. Sim. Produtor já mudando lentamente a cultura, utilizando os silos bolsa, não é tão caro como a princípio se imaginava. Eu pergunto, ele assimila mais rapidamente a utilização de silos bolsa ou ele prefere aquele silo estático, que é um investimento maior, já que o governo tem linhas de crédito especiais para o armazenamento? Olha, quem tem experimentado o silo bolsa, em geral, sempre reutiliza, certo? Volta a usar a tecnologia. Hoje tem mercado, com esta deficiência de armazenamento, tem mercado para todo mundo. Inclusive, tem quem está desenvolvendo uma solução híbrida, que é preparar uma estrutura estática de recebimento e que se complementa com uma área de silo bolsas. Então, a estrutura estática custa perto de 1/4 do que custaria uma estrutura maior, e com isso já pode receber o grão, secarlo, classificar e colocar em silo bolsas. O silo bolsa tem essa facilidade, dá muita flexibilidade. Você consegue se ajustar a um volume maior ou um volume menor, consigue segregar ou armazenar diferentes culturas e não tem todas as limitações e a imobilização de capital que tem a outra alternativa. Para usar a tecnologia dos silos bolsa, é preciso muito treinamento? É preciso investir em treinamento de pessoas na fazenda? Precisa um mínimo treinamento, sim. O silo bolsa tem que ser feito seguindo certas orientações e tomando alguns cuidados que são necessários, mas não é uma coisa complexa. E existem também hoje no Brasil, inclusive, prestadores de serviço que fazem esse serviço para quem não quiser arcar com o incômodo, com o custo de fazê-lo, ou quem quer fazer, alguns fazem a própria escolinha, não? Tomando o serviço e depois passando a fazer eles mesmos. Ou seja, mercado tende a crescer mesmo para os silos bolsa no Brasil. A expectativa da IPESA é ter o mesmo volume que ela tem na Argentina, proporcionalmente? Nós tomamos como referência isso. Na Argentina, nós começamos só 5 anos antes que no Brasil. Aqui no Brasil, nós chegamos no ano 2003. Começamos a fazer a divulgação da tecnologia e, por algumas questões, inclusive conjunturais, na Argentina,
Hoje chegamos a armazenar mais da metade da safra. Hoje tem grãos na Argentina que passam por 3 silobolsas diferentes. São armazenadas na colheita, certo? Na própria lavoura, depois a trading armazena novamente em silobolsas e no porto o grão fica estocado em um silobolsa para ser embarcado. Aqui no Brasil ainda não chegamos nesse estágio. No Brasil não chegamos nesse estágio, mas temos muito campo para crescer. Nós entendemos que 8 ou 10 vezes o que nós hoje vendemos, tranquilamente podemos crescer sim. Bom, você acaba de ouvir Demian Baum, ele é diretor da IPESA, uma empresa argentina que é líder no mercado argentino de silos bolsa e também no mercado brasileiro. Perspectiva de crescimento, mudança cultural, tecnologia que facilita aí o trabalho de armazenamento na propriedade. Agradeço mais uma vez a entrevista de Demian Baum. Vamos encerrando por aqui. Voltamos para Campo Grande. Para especialistas, a versatilidade dos drones vale o investimento, já que podem desempenhar diversas funções na fazenda. A repórter Kelly Rodrigues conversou com empresários sobre o assunto. Veja as informações. Os drones invadiram literalmente os campos do agronegócio. Sobre este assunto, eu converso com Gilmar Valiente, que é empresário, atua no desenvolvimento de tecnologias aplicadas para drones no Mato Grosso do Sul e em outros estados também. Como que está o setor, Gilmar? Olá, o setor hoje está em crescimento, né? Nosso estado está bem à frente aí de alguns estados nessa parte de drones e tecnologias, né? Os engenheiros do meio rural hoje têm se especializado cada vez mais e cada dia estão se aprimorando mais nesse conhecimento aí, o uso de drones. E nós temos pessoas no estado de Mato Grosso do Sul capacitadas para fazerem esse trabalho? Sim, hoje a gente tem aqui um celeiro de grandes profissionais, né, que inclusive estão sendo utilizados fora do estado para dar cursos, palestras, levar o conhecimento que eles têm aqui. Tem pessoas muito bem capacitadas aqui no estado hoje já nessa área, sim. E agora vamos falar do VTOL, que é um aparelho que hoje nós estamos aqui fazendo essa demonstração. Esse aparelho é novidade? Já tem pessoas utilizando? Sim, esse aparelho é o que tem mais atual no mercado hoje. É um equipamento que ele dispensa o uso de rampa para pouso, para decolagens, né, e paraquedas, e utiliza somente o sistema de propulsão de multirotor para fazer a decolagem na vertical e o pouso na vertical também. É muito preciso, cobre uma área de 500 a 1.000 hectares, dependendo da configuração de voo, né? Carrega os sensores mais modernos que tem no mercado hoje. Essa é a tecnologia de ponta, né? Dá para a gente falar assim de números, porcentagem do quanto o drone tem crescido no meio rural? Pelo acompanhamento do site da Anatel, que é o que faz os cadastros de registros de aeronaves e frequências, de uso de frequência, lá dá para a gente ter um acompanhamento. Hoje, em torno de 80% das pessoas estão utilizando no meio rural, né? Teve um crescimento para o uso urbano e particular no começo, mas hoje os profissionais estão em grande número já, né? E o empreendimento compensa o custo no final? É caro para o produtor? Ele, em vista das tecnologias usadas atualmente, que eram imagens via satélites, né? Ele é bem mais em conta, né? Mais barato que o próprio uso do satélite, né? Então hoje não chega a 1/3 aí, acreditamos aí, do valor que você gastaria antes com essas imagens, né? Podemos dizer que é uma tecnologia que veio para ficar? É uma tecnologia que veio para ficar, já está aí fazendo sucesso aí com todo mundo aí, né? A Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia volta agora ao Bom Dia Produtor com a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Brasil. E para aqueles que querem aproveitar o feriado prolongado, temos uma novidade na metade sul do país. Isso porque os temporais diminuem bastante, a chuva já não é mais tão volumosa e não tem potencial para grandes transtornos. No entanto, ainda tem nuvens carregadas e chance de chuva no estado do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, a chuva deve vir mais para o fim do dia, depois de uma tarde quente, com temperaturas bastante elevadas ao longo deste sábado. As nuvens carregadas provocam chuva em todo o estado. E o tempo vai ficar firme desde o Espírito Santo, nestas áreas do centro-oeste e também em grande parte do nordeste do país. O sábado será com calor e com tempo bastante seco nestas áreas amarelas do mapa. E isso vale também para o domingo. A continuação do feriado prolongado deve ser com tempo firme em grande parte do Brasil, com a chuva concentrada mais na metade sul.
Para este sábado, a expectativa é de temperaturas começando na casa dos 15 graus nas áreas serranas e 20 graus no oeste do Paraná. No interior gaúcho, temos mínima de 16 graus, mínima de 20 graus no Mato Grosso do Sul e também no interior de Minas Gerais e 24 graus no Tocantins. Agora, na parte da tarde, como eu falei, temperaturas bem elevadas na maior parte do Brasil. Nestas áreas vermelhas do mapa, a condição é para termômetros acima dos 30 graus, podendo bater até 37 graus no oeste da Bahia, 35 no Tocantins e 36 também no interior do Piauí e do Maranhão. Já nestas áreas da metade sul, aqui especialmente no estado gaúcho, é que temos a influência de uma massa de ar mais fria, que não deixa as temperaturas subirem apesar da presença do sol. A máxima é de apenas 22 graus no Rio Grande do Sul, 19 nas áreas da Serra e apenas 21 graus no oeste do estado do Paraná. No estado do Mato Grosso do Sul também faz calor, a máxima chega a 32 graus e em São Paulo os termômetros devem marcar 28 graus. Para os próximos dias, tem uma condição de pancadas de chuva concentradas na metade norte, ou seja, aqui no centro e sul do país, tem uma previsão de chuva isolada, pancadas bem típicas de verão, que acontecem no fim do dia, depois de tardes quentes. Então, entre 17 e 21 do mês de outubro, a chuva perde intensidade nestas áreas do centro e sul do Brasil e fica mais concentrada nestas áreas escuras do mapa, trazendo um alívio até para a região do Mato Piba. Alguns modelos indicam volumes de até 30 milímetros acumulados, ou seja, é uma chuva bastante expressiva, mas que vale ressaltar que ainda não reverte o quadro hídrico do solo. O solo está bastante seco, com um déficit em torno de 10% apenas nestas áreas. Tem expectativa então de volumes expressivos neste próximo período, mas vale lembrar que a partir do dia 21, essa chuva perde intensidade e volta a atuar na metade sul do Brasil. E você que ainda não participou do Bom Dia Produtor, está esperando o quê? É só enviar para nós um vídeo, converse com a nossa equipe de produção, 67998631001. Olha, a agenda de leilões do SBA deste fim de semana está repleta de boas oportunidades. A gente reforça para você o convite para acompanhar o leilão deste sábado, às 10 horas da manhã, pelo canal do Boi. É o leilão do Adir. Em oferta, 60 touros reprodutores Nelore PO e POI, 10 touros para central e repasse, machos e fêmeas linhagem Adir e ainda pacotes de sêmen, uma realização da Central Leilões. O leilão é amanhã, às 10 da manhã, pelo horário de Brasília. Será feito direto de Nova Crixás, em Goiás. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Já estamos de volta para falar sobre a agropecuária brasileira, que é uma das que apresenta maior ritmo de crescimento no mundo. Com ganhos de produtividade obtidos nos últimos anos na agricultura, o Brasil deixou de ser país importador de alimentos, com enormes crises de abastecimento, e se transformou em um expressivo exportador de uma pauta diversificada de produtos agropecuários. 3 tecnologias são consideradas pela Embrapa como essenciais ao aumento de produtividade: viabilização da segunda safra de verão, resistência genética às principais doenças e o plantio direto na palha. É dos campos e lavouras do Brasil que vai sair a maior parte da comida para alimentar o mundo nos próximos anos. Cerca de 9 bilhões de pessoas. Um trabalho e tanto que já vem sendo feito por quem se dedica a uma das maiores economias do país, o agronegócio. E é nas granjas e fazendas que o produtor rural vem fazendo a sua parte nessa grande missão. A agricultura brasileira evoluiu e muito ao longo dos anos, mas a quantidade de terras para produzir cresceu pouco em relação à demanda por alimentos. Por isso, produzir mais em menos é o grande desafio. Uma tarefa diária que vem ganhando cada vez mais protagonistas. A gente sempre teve como desafio em manter a pecuária e, ao mesmo tempo, tínhamos que ser produtivo. A gente tinha que ter números que mostrassem que poderíamos ficar com a pecuária. Não foi fácil, mas a gente conseguiu e está se mostrando. Eu acho que vários produtores hoje eles estão trabalhando com pecuária. Os que pararam e os que voltando estão voltando muito mais técnica, muito mais produtivos, com raças mais acertadas para isso, porque a gente está numa área, numa região que produz grão. A gente tem que ter um ciclo rápido, como raça, como biotipo do animal, animais rápidos que se terminam no momento certo, porque nós estamos
entrando uma safra de soja, tem que estar tudo pronto. Eu não posso estar com o animal terminando lá em dezembro. Dezembro, né, a gente já falou sobre isso, o soja tem que estar com crescimento vegetativo legal já. Então, a gente até mostra que dá, que funciona. A integração lavoura-pecuária é muito boa, é uma grande alternativa, desde que se acerte algumas janelas que tem que funcionar. Integrar lavoura e pecuária, produzir grãos e carne e principalmente aumentar o cultivo durante o inverno. A região sul do Brasil tem buscado, através de várias parcerias, tornar isso possível. Muito interessante. Mas a grande preocupação que nós temos é justamente a pouca área cultivada no inverno comparada com a área cultivada no verão. Nós estamos plantando hoje, mantidos os números atuais, 700 mil hectares no inverno de trigo, estou falando de trigo, com o que se planta de soja e milho no verão, plantando em torno de 11% a 12%. Isso traz uma intranquilidade ao produtor, porque ele fica apenas com as culturas de verão carregando os custos da atividade ao longo dos 12 meses do ano. Portanto, isso é muito preocupante, isso nos causa um temor muito grande, porque até agora as produções de soja têm garantido o prejuízo da safra de inverno ou o custo da atividade sem plantar no inverno. Então, essa finalidade aqui nossa, enquanto Farsul, como já disse, Câmara das Culturas de Inverno do MAPA, trazer a nossa contribuição, escutar principalmente e levar sugestões para que, oxalá, o ano que vem, nós tenhamos um incremento de área e consiga suprir a nível de receita essa lacuna que, infelizmente, a situação, por último apresentada, não tem suprido para os produtores gaúchos em especial. Segundo o maior produtor brasileiro de trigo, o Rio Grande do Sul perdeu ao longo dos anos uma grande área destinada ao plantio do cereal. A cultura suscetível ao clima e com poucas políticas públicas que regulam a comercialização ficou na mão de poucos. A tarefa agora é mostrar a importância do cereal dentro do sistema produtivo e, através da pesquisa, incentivar o plantio de trigo e de outras culturas para tornar o inverno produtivo e rentável. O inverno hoje no Rio Grande do Sul, ele não é tido como uma fonte de renda principal. E a gente sabe que por muitos anos ele não vai ser fonte de renda principal. Contudo, cabe a nós, como uma universidade, tentar estimular para que o inverno ele tenha maior rentabilidade. De que forma a gente vai fazer isso? A gente está buscando esse primeiro ano temáticas, ou seja, a temática do trigo, voltar novamente o trigo, embora a nossa área ela tenha decaído ao longo desses anos, mas a gente sabe que o trigo ele é uma fonte de energia estratégica para o Brasil, principalmente como uma fonte de alimentação importante para toda a população brasileira. Então a gente tem essa preocupação. Então o trigo é uma das nossas temáticas, a canola é uma das nossas temáticas. Outra temática é o inverno para a conservação de solos, que aí entra o fator do sistema de semeadura direta, cuja Cruz Alta é uma das preconizadoras em termos de Brasil, além de outros estados, então nós estamos inseridos nesse processo. Tem também a questão do inverno para a nutrição de plantas, ou seja, nutrir as plantas do inverno para colher benefícios no verão. A Fenatrigotec veio para mostrar que o inverno pode dar certo, principalmente se o produtor aliar a produção de grãos com a pecuária. Nós estamos muito envolvidos no processo de integração lavoura-pecuária e não só a Farsul, como Farsul, Senar e Sebrae, no Juntos para Competir, que nós temos levado estas metodologias a todo o Rio Grande do Sul e notadamente aqui na metade norte mais uma integração em cima da pecuária leiteira, que se desenvolve muito fortemente na metade norte, um pouquinho diferente da metade sul, que nós estamos tratando de trabalhar esta integração lavoura-pecuária através da cultura do arroz e da soja, que é uma cultura nova lá, mas de qualquer maneira eu diria que um dos programas mais importantes do nosso sistema hoje é o Juntos para Competir, onde está tratando justamente da integração lavoura-pecuária. Se a menina dos olhos é o cultivo de verão, o produtor precisa pensar que para ele ser lucrativo é necessário cuidar do solo, investir em uma boa cobertura para o plantio direto. E é no inverno que se faz o dever de casa.
objetivo de aproximar a população urbana ao campo e mostrar o valor do pecuarista, a Acrimate lança campanha de valorização da cadeia produtiva da carne. Valdir Pacheco tem mais informações. Nossa carne, nossa força, nossa evolução. Com esse novo conceito, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, lança a campanha de valorização da cadeia produtiva da carne e posicionamento da entidade. O aumento na demanda por alimentos e a evolução da pecuária têm sido constantes. E o objetivo é mostrar o valor desta importante cadeia produtiva. Segundo a Acrimate, a ideia é aproximar a população urbana ao campo e mostrar o valor da entidade na vida das pessoas. Diante disso, o conceito Nossa Carne, Nossa Força, Nossa Evolução vem para fortalecer o trabalho dos pecuaristas que contribuem para levar o alimento à mesa de milhares de pessoas diariamente. O novo conceito foi desenvolvido com base em 3 pilares. O primeiro, a carne. Mostrar a qualidade e a grandiosidade do produto mato-grossense. O segundo pilar, a força. Mostrar as conquistas da pecuária, compromisso e dedicação dos pecuaristas que fazem a diferença em Mato Grosso. E o terceiro pilar, evolução. Mostrar que por trás de todo o trabalho existe tecnologia, inovação e sustentabilidade. O objetivo principal é mostrar como a cadeia produtiva da carne está presente na vida de todos os setores da sociedade em geral. O trabalho e dedicação dos pecuaristas da porteira para dentro é intenso e o resultado disso está na mesa dos consumidores, mas muitas vezes passa despercebido. Com o lançamento do conceito desenvolvido para as redes sociais, a Acrimate dá o start para uma série de campanhas que devem ser desenvolvidas até 2019. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mato Grosso do Sul iniciou a safra de soja 2018-2019, que, aliás, promete ser a maior safra de todos os tempos no estado. A repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem que mostra como o estado tem aumentado a cada ano a produtividade da oleaginosa. No início do plantio da oleaginosa, Mato Grosso do Sul recebeu índices regulares de chuvas, que propiciaram condições positivas para o início de safra. O estado tem se destacado, crescendo em produtividade. E a grande expectativa é que nessa próxima nós consigamos ultrapassar esse limite dos 60 sacos por hectare de média. As condições têm sido favoráveis em termos de clima para o início de safra, mas é importante lembrar que existe um arcabouço de tecnologias que também vêm sendo desenvolvidas e que dão sustentabilidade ao produtor, dão garantias e seguranças para que ele possa exercer com maestria aquilo que ele sabe fazer. O perfil do produtor rural de Mato Grosso do Sul é de investidor, inovador, que busca tecnologia para obter resultados na fazenda. A Embrapa tem observado que o produtor tem investido em manejo biológico de pragas e doenças, o que diferencia a produção do estado. Nós estamos introduzindo agora a resistência, ou tolerância, melhor dizendo, à ferrugem asiática da soja, que vai permitir ao produtor que se utilizar dessa tecnologia, resistência à ferrugem, permitir que utilize menos defensivos, menos fungicidas, né? Porque os custos, eles acompanham de certa forma, eles evoluem de certa forma junto com a produtividade. Essa é uma questão que nós temos que atacar, né? E toda a tecnologia que venha trazer sucesso no manejo e ao mesmo tempo propiciar a diminuição de custos, ela é muito bem-vinda. Empresários do setor de pescado estão em diálogo com o governo. Eles dizem que contabilizam muitos prejuízos com as barreiras sanitárias da União Europeia e com a burocracia para aprovações e licenciamentos. A Marisa é do Sindicato da Pesca e da Indústria do Pescado do Rio Grande do Norte. Ela trabalha com produção de camarão, mas conta que mesmo com o mercado aquecido, os produtores estão sentindo os impactos da barreira sanitária da União Europeia. Agora que vai iniciar agora o ano, né, que então nós
a tendência de voltar a exportar, mas então nós queremos regularizar logo essa situação do Brasil em relação à União Europeia. Esse foi um dos assuntos da reunião da Câmara Setorial da Indústria de Pescado no Ministério da Agricultura em Brasília. O país hoje conta com 300 unidades industriais de pescado, 58 em plena atividade. A produção do país é de 1 milhão de toneladas por ano. O setor tem um produto interno bruto de 20 bilhões de reais. Mas apesar de ser a proteína mais consumida no mundo, no Brasil o peixe está em 4º lugar. Para os empresários do setor, isso tem a ver com a morosidade de aprovações e licenciamentos. O empresário hoje, ele está muito mais tentando entender a legislação e se adequar a ela, porque a cada semana, a cada mês isso vem mudando, do que propriamente produzir. Então, se você vê um país que tem uma quantidade de água doce, a segunda maior reserva de água doce do mundo, uma costa continental e não ter um destaque internacional na proteína mais vendida do mundo, algo tem de errado, né? E esse ambiente regulatório tem atrasado muito os investimentos e o crescimento do setor. O setor diz que está em diálogo com o governo. A ideia é fomentar primeiro o mercado interno para depois focar no mercado internacional. Catarina Martorelli para o SBA. Bom dia, produtor. Está quase chegando a sua reta final, mas ainda dá tempo de participar do programa com a gente. Mande o seu recado pelo aplicativo WhatsApp para a nossa equipe. 67998631001. E no próximo bloco vamos continuar falando e reforçando para você o evento que nós teremos neste domingo, Grupo Terra Grande, realizando mais uma grande movimentação aqui envolvendo muito a economia do país, o agronegócio brasileiro. Nós teremos oferta de 250 touros da raça Nelore PO, todos eles avaliados pelo programa Geneplus Embrapa Gado de Corte. O evento será neste domingo, às 2 horas da tarde, pelo canal do Boi, com realização da Programa Leilões e claro que você será o convidado especial. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Bom dia, produtor. Já de volta para você de todo o Brasil. Nesta sexta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira no país. Por aqui é hora de falar sobre pecuária leiteira. Pasto verde, vacas gordas e leite em abundância é tudo que os criadores querem para garantir renda no campo. Nós vamos mostrar agora ações que vêm sendo feitas no Rio Grande do Sul, segundo o maior produtor de leite do país, para aumentar a criação de vacas de leite a pasto. Não é de hoje que a alimentação do gado a pasto é incentivada e tem grandes resultados de produtividade em diferentes regiões do país. No caso da produção de leite, além de ganhos no rendimento, o criador consegue reduzir os custos com ração e aproveitar melhor as áreas de agricultura na propriedade. Nós temos uma vantagem competitiva fantástica na região que vem sendo explorada e trabalhada pela Embrapa, pela CCGL, por todos os processos que a gente tem usado, dos parceiros que a gente tem por aí, porque essa região permite o uso de pastagem, principalmente os 12 meses do ano, ou seja, eu tenho como produzir leite a pasto, que é um leite barato, os 12 meses do ano. Num caso dos Estados Unidos ou da Europa, você vai ter 3, 4 meses do ano em que é coberto de neve, que o cara vai usar só ração, né? E isso tem um custo muito alto. Então, esse processo de incorporar as pastagens dentro de um processo de agricultura e permitir que o produtor produza mais leite os 12 meses do ano é muito interessante e muito importante para a região. E ao final, né, muito importante para os produtores que conseguem ter mais renda no campo. Segundo alguns cálculos feitos por pesquisadores da área, nos dias de hoje, se o agricultor optar por uma produção de leite em pastagem, é possível ter um lucro ao redor de R$ 2.000 em uma área de 4 hectares, considerando um sistema intensivo de produção a pasto e suplementação no inverno. Existe uma tecnologia de produção de leite intensiva com base a pasto e que precisa ser divulgada, porque isso gera rentabilidade para o produtor vai ganhar mais dinheiro na medida em que use mais corretamente, mais intensivamente o pasto, e é muito importante participar disso e ajudar na difusão desse processo que ao final vai levar a que o produtor tenha mais lucro na sua atividade. O ABC da produção de leite como base a pasto será o tema de um dia de campo organizado pela PGW Sementes Brasil,
no dia 26 de setembro, em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. O Pastagens 2018, que tem a estratégia da PGG Wrightson Seeds de ir indo de região em região e com atividades diferentes a cada ano. Esse ano vai ser dia 26 de setembro, em Passo Fundo, focado em leite. E nós estamos trabalhando, nos encantou estar na propriedade em que estamos. Não é um evento dentro de uma estação experimental, é uma propriedade. Os produtores vão contar a sua história, que é uma história de sucessão dentro da propriedade, que é muito bonito, né? A nova geração tentando assumir os negócios e precisando de espaço e de renda para trabalhar esse negócio. E a gente está dentro desse processo mostrando as opções que existem, as oportunidades em forrageiras, em brássicas, em azevens, aveias, trevos anuais, que podem estar de alguma maneira vinculados a uma produção que tenha soja ou milho no verão e que use essas pastagens anuais no inverno. E vamos mostrar uma história realmente muito bonita da propriedade do seu Eugênio, que é o nosso anfitrião, e de como as coisas podem acontecer. E o nome, né, o ABC da produção em base a pasto, é porque a gente está começando a mostrar os degraus que as propriedades podem subir para usar toda essa tecnologia que a gente vê hoje aqui e vai ver com certeza dia 26. Acompanhe agora a entrevista de Walter Pulga Júnior com a CEO da Tecnovax Brasil, Bibiana Carneiro, sobre a importância da vacinação no processo reprodutivo bovino. Bibiana, o brasileiro leva mesmo a sério, eu falo do pecuarista brasileiro, ele leva a sério a vacinação, fora a vacinação da aftosa, que é a obrigatoriedade de lei, ou ele deixa de lado? Como o pecuarista brasileiro vê a vacinação? O pecuarista, a meu ver, ele ainda não tem essa percepção que prevenir doenças é melhor do que tratar, né? Por exemplo, hoje a gente está entrando num período de reprodução, né? Agora, nesse segundo semestre, a partir de outubro, as fazendas elas estão envolvidas em comprar genética, né? Porque agora começa o processo reprodutivo. E há um investimento com relação a isso. Eu estava na Expo Inter no finalzinho de agosto e tinha sêmen sendo vendido a R$1.000. Como é que você faz com que este investimento não seja jogado no lixo? Com prevenção, né? Então, para você ter uma ideia, existem estudos nos Estados Unidos, por exemplo, que fazendas que nunca utilizaram vacina reprodutiva, quando elas começam a utilizar, já no próximo ano, eles têm 5% a mais de bezerros. Ou seja, há um ganho em função da vacinação. Imagina só, o custo, imagina 100 vacas. Você usando uma vacina de boa qualidade, que custa mais ou menos R$7, uma vacina reprodutiva, IBR, BVD, leptospirose, campylobacteriose e hemofilose. Custa R$7 uma dose. Uma segunda dose, R$14. 100 vacas são R$1.400. Se você tiver 5% a mais, em 100 vacas, 5 bezerros a mais, quanto está o custo do bezerro? Na média, R$1.000 no Brasil. São R$5.000 a mais que ele ganha, então ele pagou a prevenção e ainda teve um lucro. Ou seja, vale a pena trabalhar com vacinação, com prevenção. Com prevenção. Bom, a Tecnovax, a empresa que você dirige, que é uma empresa argentina, atua no Brasil, tem produto para atender o pecuarista. Esse produto é muito utilizado no Brasil ou ainda é pouco utilizado? Ele é pouco utilizado, justamente porque as pessoas acreditam que é uma vacina cara. Mas, como eu te disse, é uma vacina que se paga e te dá uma rentabilidade muito boa. Vou te dar alguns números no Brasil. Aqui no Brasil, a taxa média de natalidade é ao redor de 50%. Imagina, de 100 vacas, comprovadamente prens, vão nascer 50 bezerros. Isso é média. Tem fazendas que você tem um resultado muito pior, fazendas que tem um resultado muito melhor. A média da taxa de natalidade nos Estados Unidos é 75%. É muito maior que a nossa. Eles não estão aqui para brincar, eles estão aqui para ganhar dinheiro. E é isso que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil. Lá é inconcebível você não utilizar vacina. Ou seja, os americanos trabalham de olho
Na prevenção. Na prevenção. A produtividade é maior lá. Nós temos o segundo maior rebanho do mundo, aliás, o maior rebanho comercial do mundo, mas os americanos têm um desfrute menor, embora produzam bem menos do que a gente. Isso se deve à prevenção? Exatamente. Nós temos o segundo maior rebanho mundial e somos o segundo em lucratividade. Os Estados Unidos têm um quarto maior rebanho, mas é o primeiro em lucratividade. Aí você vai analisar os mercados, né? O mercado, por exemplo, de vacinas. Hoje, o mercado de veterinário deve ser 1,5 bilhão de dólares. O mercado veterinário, como todo nos Estados Unidos, é 5 bilhões. Nós utilizamos desse mercado brasileiro, 23% desse mercado é faturamento em vacinas. Nos Estados Unidos são 26%. Só que se você comparar no Brasil, metade desse mercado de vacinas é a febre aftosa. Então, na verdade, você tem aí 12% desse mercado veterinário para outros problemas. Para outras vacinas, inclusive reprodutivas. É importante vacinar contra a aftosa, porque se ele não vacina, a perda dele é muito maior. Mas existe toda uma gama de outras vacinas, outras tecnologias que podem ajudar o fazendeiro a ter um resultado melhor e não utiliza. Então, um dos fatores que faz com que um mercado americano seja mais produtivo é prevenir, é prevenção. Perspectiva para o pecuarista brasileiro avançar em prevenção é preço pago para a vacina ou é o preço pago pelo boi? O que deixa o pecuarista preocupado? Ou, enfim, é um problema cultural? Eu acho que é um problema cultural. Se você... Olha, fazer um primeiro estudo que eu vi relacionado à produtividade foi um estudo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1964. O pesquisador, esqueci o nome dele, mas ele estava querendo analisar por que umas fazendas eram mais produtivas ou não. Isso em 64. Ele fez uma análise de custos e ele identificou que as fazendas mais produtivas, no caso, na época, cada cruzeiro investido em prevenção, ele tinha 4,73 cruzeiros a mais em rentabilidade. Em 64, quando você não tinha a gama de vacinas que a gente tem. Acho que na época o máximo que você tinha de antiparasitário é um levamisol. Hoje você tem muito mais tecnologia. Em 2017 foi publicado na internet um trabalho da Embrapa de Mato Grosso do Sul, da doutora Danila Frias. Ela acompanhou 10 fazendas, um total de 5.100 animais. E o que ela fez ali foi simplesmente padronizar um esquema vacinal. Então, todas essas 10 fazendas, eles aplicaram raiva, vacina contra raiva, aftosa, clostridiose e brucelose, base, né? É o que todo mundo, teoricamente, faria. Eles acrescentaram uma vacina reprodutiva, IBR, BVD, leptospirose, campylobacteriose e hemofilose, e mais uma leptospirose no meio do ano, né? Para complementação à leptospirose. Ele acompanhou essas 10 fazendas durante 2 anos. Para resumir, quando eles entraram nessas fazendas, eles tinham uma taxa de natalidade de 53%, que é a média no Brasil. Depois de 2 anos, apenas com prevenção, ela chegou a 63% de natalidade. Ou seja, o ganho é real. São 13 bezerros a mais. Quanto está o bezerro em cada região? Faz as contas. Ela fez o cálculo, nesse programa vacinal, se não me engano, ela gastou de R$16, acho que por ano, nesses animais, vezes 2, 32. Só que ela teve 13 bezerros a mais em 2 anos. Prevenção se paga e você tem um benefício. E essa é a informação que a gente tem. Foi em 2017 e foi aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Então não é um resultado que eu peguei nos Estados Unidos, é um resultado recente aqui no Brasil. Você acaba de ouvir a CEO da Tecnovax, empresa especializada em vacinação para
advogada, né? Bibiana Carneiro. Informação é que investir em vacinação rende mesmo mais, ou seja, traz lucratividade. A relação custo-benefício é favorável. Agradeço a presença da Bibiana aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. O sinal está com Campo Grande. E a edição dessa sexta-feira do Bom Dia Produtor vai ficando por aqui. Queremos agradecer muito o carinho da sua audiência. Obrigada também por participar aqui conosco. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Tchau para você, Ju. Tchau, Ju Casamato. Obrigada a todos pela companhia. E a gente se despede de vocês nesta sexta-feira, 12 de outubro, com imagens do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Na data de hoje, 12 de outubro, é feriado nacional, se comemora o Dia da Padroeira do Brasil. A Basílica deve receber cerca de 200 mil fiéis para celebrar esta data. Um bom fim de semana a todos, a gente volta a se encontrar na segunda. Até lá!